A gente vai acionar agora o Bruno Pinheiro, que é repórter da Jovem Pan, que está lá no Rio Grande do Sul e vai entrar agora conosco diretamente lá do Rio Grande do Sul para trazer a situação de momento, novidades, porque a previsão indica o retorno das chuvas. Chega agora no Linha de Frente o Bruno Pinheiro. Exatamente, que bom falar contigo, ótima tarde, Nelson Kobayashi e quem nos acompanha. Chove muito aqui no município de Canoas neste momento, era por volta de 11 horas aproximadamente quando começou a chover. Chove ainda, eu falo aqui da Companhia Nacional de Abastecimento, ao meu lado o diretor executivo, que é o Thiago Rocha. Ele fica na capital federal, mas hoje está aqui acompanhando a chegada de cerca de 52 mil cestas. É um investimento de um pouco mais de 8 milhões de reais, né, Thiago? Muito obrigado em atender a Jovem Pan, conversar ao vivo. É uma ação do governo federal que vem se articulando. De que forma que isso está acontecendo? Quem nos acompanha através de imagens já vê as imagens de todo esse armazenamento. Tem uma chegada do caminhão agora. De que forma que isso acontece aqui? Ótima tarde. Boa tarde, Bruno Pinheiro, espectadores. Thiago Santos, você falou Thiago Rocha, mas estamos aqui recebendo uma média de 4.500 cestas por dia, que o MDS fez essa aquisição e está direcionando para Canoas. Estamos fazendo armazenagem aqui e, ao mesmo tempo, também que estamos recebendo, estamos já também distribuindo aí para abrigos, para cozinhas solidárias, para cozinhas voluntárias, que as pessoas criam as cozinhas para receber as pessoas nas suas casas, também estão sendo atendidos, e também os municípios, de forma oficial, podem também fazer essa solicitação diretamente para a Conab ou para o MDS e também solicitar, que nós estaremos entregando ou liberando para que eles busquem aqui também. Agora a gente observa essas imagens, a gente está comentando que existe um estoque muito grande. Em quanto tempo que é a expectativa do governo de conseguir acabar com esse estoque? Já se fala em uma segunda remessa de compra, como é que é? Além dessas 52 mil cestas que já estão chegando aqui na unidade de Canoas, nós também recebemos a confirmação que o MDS autorizou uma compra de mais 45 mil cestas. Então serão um total, nesse primeiro momento, de mais de 97 mil cestas. É uma expectativa de que essas primeiras 52 mil cestas, nos próximos 15 dias, 20 dias no máximo, já não estejam mais nenhuma em nossos armazéns. É uma operação que ela não pode durar 30 dias, porque quem tem fome tem pressa. Então, ao mesmo tempo que nós já estamos recebendo, nós já estamos fazendo o escoamento, a entrega dessas cestas, aonde está havendo necessidade aqui na região metropolitana de Porto Alegre, primeiramente, e agora, a partir de segunda-feira, também já vamos estar fazendo em regiões mais longas, regiões mais longe. Também credenciamos um armazém parceiro na região de Pelotas, para que as cestas do MDS também sejam direcionadas para lá, para que as operações aconteçam naquela região também. Bom, e em relação a essa chuva, isso dificulta a chegada de veículos de carga, assim como esse, que nesse momento chega com mais alimentos? Dificulta um pouco, né, a visibilidade, a velocidade que ele tem que andar nas rodovias. A gente sabe que tem um cronograma que foi colocado para que essas 4.500 cestas cheguem por dia, mas às vezes atrasa um dia, atrasa outro. Mas o que a gente tem que entender é que está acontecendo, mesmo com dificuldades, que a chuva está acontecendo. Algumas ruas, algumas avenidas, algumas rodovias, elas perderam a sua capa asfáltica. Então, quando chove, torna mais dificultoso ainda essa movimentação, tanto para chegar aqui na unidade, como para os caminhões menores que estão indo aí levar em outras cidades aqui em volta e até distâncias um pouco mais longe, essas cestas para a população. Último, eu já volto no estúdio rapidamente, só em relação a esse armazenamento. É uma estrutura muito ampla, muito grande e que tem uma segurança. Eu estava ouvindo de você que, se a chuva aumentar, não entra aqui porque tem um reforço diferente. Isso, essa estrutura aqui de Canoas, ele é um antigo armazém frigorificado da Conab. Então ele é preparado para fazer isolamentos térmicos, isolamentos aí acústico também. Então, se você vê, essas docas, elas são mais altas aí nas imagens aí que vocês estão vendo, aqui atrás também está dando para ver. Então é muito difícil hoje, estamos numa região alta da cidade de Canoas, e se a água subir, ela não vai entrar dentro das cestas, né? Ótimo, muito obrigado. A gente vai acompanhar, a Jovem Pan está à disposição para acompanhar essas ações, essa remessa e outras que serão anunciadas ainda. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado por estar fazendo essa cobertura, por estar mostrando o nosso trabalho aqui diretamente de Canoas. E estou à disposição aqui para sempre que quiserem vir, sempre que quiserem mais informações sobre as operações da Conab aqui ou no restante do Brasil, que agora entraremos também, que foi publicada ontem a medida provisória autorizando a Conab a fazer a importação de arroz aí pro Brasil, em regiões que não estão sendo abastecidas por causa da dificuldade que está tendo de sair esse arroz hoje, que o Rio Grande do Sul é responsável por mais de 70% da produção de arroz do país.
Então agora a gente também começará essa operação de trazer arroz aí agora de primeiro momento do Mercosul e depois, se não haver essa cobertura total do Mercosul, ampliar para mais. E também levar... É uma ordem do governo, do presidente, né? Uma ordem do governo. Essa portaria começou a ser escrita essa semana e já foi publicada ontem. E o edital provavelmente vai já sair hoje para poder já iniciar o primeiro leilão. Então a gente, no mais tardar segunda-feira, a gente quer colocar esse edital na praça para a gente não deixar em nenhum momento o desabastecimento aconteça em nosso país por causa dessa catástrofe. Então o governo está trabalhando. Também foi liberado mais de R$1 bilhão para a reconstrução de pontes em caráter emergencial e rodovias aqui pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Então o governo está trabalhando, estamos aqui presentes, ajudando e fazendo o que é possível no abastecimento para que as pessoas não passem fome diante de tanta dificuldade das tragédias que está acontecendo aqui. Ótimo, Thiago Santos, agora sim, muito obrigado pela entrevista, informações de ações e de novas ações do governo federal, e a gente continua acompanhando essas ações aqui no Rio Grande do Sul, esperando, viu, Nelson Kobayashi, que a chuva reduza, porque está chovendo lá de antes da hora do almoço até agora, continua chovendo e chovendo muito aqui no município de Canoas. Perfeito. Bruno Pinheiro, qualquer novidade nos acione, a prioridade é contigo, tá aí com os pés na lama no Rio Grande do Sul, acompanhando toda a realidade das pessoas, dos entes públicos, e agora com essa novidade o governo autorizou a importação de arroz para suprir a necessidade lá no sul do país. Mônica Rosenberg. Oba, boa tarde a todos nós, toda a bancada. Eu gostaria de começar abordando o que o Pacífico trouxe, porque é importante a gente entender que a pauta do meio ambiente não é uma pauta da esquerda. A gente fica assim, a culpa é do agro. A pauta do meio ambiente não é ser contra o agro. A pauta do meio ambiente não é ser contra o indígena também. É uma pauta de desenvolvimento sustentável. Tem que ser uma pauta liberal de como você aumentar a produtividade, matar a fome de quem precisa, sem destruir o planeta. Nenhum grande empresário quer destruir o planeta. Não, é isso que vocês falaram. O negacionismo ambiental, não dá mais para achar que os recursos são infinitos. Nós sabemos que os recursos são finitos e nós estamos vendo que tem impacto. Mas a hora que a gente fica na briguinha, é isso, o PL do veneno, o Pacífico citou aqui o PL do veneno. Gente, o PL do veneno é um PL para modernizar, para agilizar o processo, para trazer fertilizantes, para trazer agrotóxicos que sejam mais modernos, menos tóxicos, menos venenosos, para a gente poder justamente ter produtos melhores. Mas a gente entra numa narrativa de que vai liberar tudo, vai virar uma bagunça, nós vamos comer veneno, e isso não anda para frente a pauta, acaba virando uma pauta de briga, e não é para ser. A pauta do meio ambiente tinha que ser uma pauta que une todo mundo, porque aí a gente vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e todo mundo está unido para tentar reduzir as mortes. Mas a gente tem que entender muito bem o seguinte, quando a gente fala de prevenção, nós não conseguimos prevenir que a chuva caia. Até vamos tentar, pelas pautas do meio ambiente, reduzir o impacto, mas sabendo que vai acontecer a chuva, tem dois tipos de prevenção. Uma é obras para evitar a enchente. Então, nós vamos fazer piscinão, tem várias formas de evitar a enchente acontecer. A outra é prevenir mortes, porque mesmo com a chuva, mesmo com a enchente, se houver treinamento, se houver pessoas capacitadas, se houver, por exemplo, grupos nos bairros que já sabem a primeira reação, a primeira resposta, e isso já existe em vários países, você reduz as mortes, porque a gente está vendo aí que não é só a chuva, não é só a enchente, o depois também provoca mortes. Oportunamente a gente vai falar sobre o PL do veneno, do agrotóxico ou do que for, enfim, envolvendo essa pauta, mas agora a gente volta a falar sobre essa notícia que chega agora, Pacífico. Uma atuação da Conab, ali o diretor Thiago Santos anunciava que já foram destinados mais de 50 mil cestas básicas, agora autorizada a compra de mais 40 e poucas mil, totalizando 97 mil cestas básicas para essas famílias todas, e a Conab participando bastante, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, né? Um órgão público que tem ali a sua função de garantir o abastecimento de alimentos, com isso também controlar de alguma maneira a inflação quando há alta ou baixa de determinado produto. É um órgão estratégico em relação à alimentação no país. Está sendo bem utilizado o Pacífico? Exato. Hoje eu conversei com o Benhur Freitas, da Conab, para entender um pouco mais dessa atuação dele. Ele falou exatamente isso, dessas 52 mil cestas que estão sendo entregues agora, essas outras 45 mil que estão sendo preparadas para entregar, quase 100 mil cestas. E é super interessante a gente entender o que é essa Conab, né? O que é a Conab? Ela, basicamente, ela controla o estoque de alimentos do Brasil. Mais de 70% do arroz do Brasil, ele vem lá do Rio Grande do Sul.
A gente, na minha empresa, a gente financia algumas cooperativas de arroz do Rio Grande do Sul, especialmente do MST. O pessoal, MST não faz nada. MST produz arroz e a gente financia. Já fui lá várias vezes, mas infelizmente toda a produção, toda foi perdida. O que vai acontecer? Se depender só do Brasil, não vai ter arroz na nossa mesa e o preço vai subir muito. Então, acho que essa iniciativa do presidente Lula foi super bem sucedida, que é qual a ideia? Trazer 1 milhão de toneladas de arroz, vende o arroz interno, você consegue suprir o país com arroz, que é um alimento super importante para a gente, e segura o preço também, porque senão vai faltar arroz, vai subir o preço e vai ter inflação. Então, acho que é bem estratégico isso que a Conab vem fazendo e eles estão de parabéns. Acho que é um trabalho que é importante para o Brasil. Também só voltando que a Conab ela é responsável pelo PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que vem reduzindo a fome, né? Então, isso é bem importante. Esse trabalho de importar o arroz, ô João, é claro, tem um segundo momento, ou Davi, na verdade. Estava te chamando de João Pacífico, já pensou? Que honra! Com muita honra. Davi Andrade, esse programa aí, esse projeto de importar o arroz, claro, tem essa função de garantir o alimento e, com isso, a manutenção do preço, para a gente não ter uma alta gigantesca do preço de arroz diante de uma escassez, né? A falta de produções inteiras que foram afetadas, mas no primeiro momento é atender a demanda lá de necessidade, né? Sim, claro. É alimentar o povo, porque imagine só um estado inteiro parado, né? A gente está sem produtividade, as pessoas não estão conseguindo trabalhar na plenitude das suas capacidades, enfim. Sim. E as pessoas precisam de ajuda. Tem lugar que não tem água para beber, né? Diante de um alagamento geral, tanta água, mas não tem água potável para as pessoas, né? Isso aí pode impactar em saúde também, etc. Sim. Não, claro, até completando um pouco o raciocínio, a primeira providência é o socorro, né, como? É o socorro à população que está absolutamente à deriva mesmo, né? Casas inteiramente submersas, empresas que sumiram, vidas perdidas. É uma catástrofe sem precedentes, né? É importante essa medida de importação de alimentos para que a oferta, né, do arroz, no caso, se equilibre. Acho que o governo age corretamente nesse ponto. Mas o que eu queria chamar a atenção, e é o raciocínio que eu gostaria de completar, é que a gente não pode dissociar um evento deste da falta ou da incapacidade do Estado brasileiro de investir em infraestrutura. O Estado brasileiro não investe um centavo em infraestrutura, né? Nós teríamos que, num panorama mais ou menos razoável, investir 4% do PIB nas próximas décadas, 20 anos, para a gente chegar a uma infraestrutura no mínimo aceitável. Não estou nem falando de infraestrutura comparável com o Japão ou Finlândia, não. Uma infraestrutura aceitável. Nós não temos um centavo de investimento público. E por que não temos? Porque o gasto público é horrivelmente alocado, né? A qualidade da despesa pública é terrível. Então, o Estado, a carga tributária brasileira, 60% dela vai para o governo central. Os estados e os municípios ficam com o pires na mão, como é agora, né? Tem que ir lá bater na porta da União para a União mandar um socorro de 1 bi que, poxa vida, gente, numa circunstância dessa não equivale a quase nada. É uma ajuda bem-vinda? É uma ajuda bem-vinda, mas veja a situação do desacerto dessa distribuição tributária no Brasil, da qualidade do gasto público, que é terrível, e, portanto, da falta de investimento do Estado na infraestrutura que nós estamos falando aqui. Não tem equipamentos para prevenir, eu duvido que não possa ser não haja equipamentos para prevenir, ou pelo menos indicar a existência da possibilidade de um evento desse. Não é possível no mundo moderno que a gente não tenha isso. E nós não temos, né? Tanto não temos que aconteceu isso lá no Sul e pegou todo mundo de surpresa, a população inteira. Então é preciso que haja, de fato, uma política de Estado em relação a questões climáticas e à capacidade de resposta do Estado a esse tipo de calamidade. Porque senão a gente vai ficar sempre à deriva, como. Vai acontecer um evento aqui, vai acontecer um evento lá, aí sai o socorro, sai a correria e a coisa fica descoordenada da mesma maneira. É assim que penso. João pediu. Complementando ao Davi, eu concordo totalmente. E eu sou um defensor de um Estado forte, né? Então, acho que aqui eu quero convencer vocês, todos e todas aqui, que a gente tem que ter Estado. Porque se a gente não tem Estado, a iniciativa privada com as suas doações não vai fazer chegar lá. Então, eu acho que é importante, eu concordo total, a qualidade dos gastos tem que ser importante, eu sou absolutamente contra qualquer tipo de corrupção, e tem muita na iniciativa privada também, mas temos que ter o Estado, porque nessa hora quem vai socorrer as pessoas é o Estado.
E aí, Mônica? Definitivamente não é o que está acontecendo. Eu acho que o João quis dizer que no mundo ideal seria o Estado que Mas, por exemplo, 1 milhão de toneladas não é nenhuma emprisa que vai trazer, é o governo de alimentos que a Conab vai comprar. Isso aqui é Estado. Mas as empresas também. As empresas, esse 1 milhão não é suficiente. É isso que eu tô falando. O arroz as empresas não, assim, as empresas são importantes? São. Só que o que vai reconstruir é o Estado. Quem vai fazer obra pública é o Estado, não vai ser empresa. Só o Estado faz isso? Será? Não, as empresas também, mas é importante ter um Estado forte. Sem um Estado forte, isso não vai acontecer. Com relação a isso, eu acho que não tem, mas eu acho que a gente não pode negar a importância da iniciativa privada nesse momento que o governo, desculpa, não está sendo suficiente. Sim, a iniciativa privada, ela ajuda. Só que sem Estado não tem, gente, eu garanto pra vocês. Se vocês querem ficar esperando bilionário ajudar, não vai dar certo. Eu garanto, eu conheço esses caras. Precisa ter um Estado forte, até talvez para fazer uma organização e uma coordenação desses esforços, mas certamente ele sozinho, ele sendo dono de tudo, ele não faz. Concordo, não é sozinho. É o Estado forte e empresas que sejam compassivas. O problema é que a empresa está mais se importando com o marketing do que com a ajuda de verdade. É que parece, João, às vezes, que a questão é só o Estado é capaz de resolver. Imagina. Não é verdade, não é isso. Eu sou zero partido político. Até porque há quem diria o seguinte, você disse, né? Se ficar dependendo de bilionário, não vai dar certo esses caras, mas já conheço esses caras. Há quem diria o seguinte, se depender de político, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu conheço esses caras. Porque daí tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Assim como tem péssimos políticos que às vezes usam de uma calamidade pública para se corromper, a gente vê tantos exemplos da Covid, né? Da calamidade pública, quanto que teve de desvio público, prefeitos condenados, enfim. E tem também prefeitos bons que ajudam. Claro. Assim como tem na iniciativa privada pessoas que, nesse momento, usam da sua estrutura, dos seus maquinários, do seu patrimônio para fazer o bem. A gente está vendo, nesse momento, Mônica, Ana, para vocês participarem aqui da nossa conversa, a gente está vendo nesse momento, imagino eu, uma união de esforços. E não é uma competição, né? Não. Quem ajuda mais? É o Estado ou é o empresário? É o empresário ou é o Estado? Ou quem atrapalha mais? É o empresário ou é o Estado? Estado ou o empresário? Principalmente numa situação de calamidade, eu acho que a humanidade vem acima de tudo, né, Mônica? A humanidade tem que vir acima de tudo, mas nós temos que lembrar que o Estado não gera receita ele mesmo. Quem gera receita são os empresários, são os indivíduos, são as pessoas no seu trabalho que geram receita e que o Estado, então, recolhe uma parte para dizer nós vamos usar essa receita aqui para colocar nos lugares onde precisa, porque o privado não faz isso sozinho. E o perigo é, você não pode oscilar entre um Estado forte que vai cuidar de tudo e o não haver Estado, que esse é o problema. O Pacífico coloca aqui, se não tiver Estado não resolve, tem que ter um Estado. Mas isso não quer dizer que o Estado tem que ser inchado, tem que ser, como o Davi falou, um Estado que faz gastos que não deveria estar fazendo. E o que a gente tem visto até hoje é o Estado não está investindo direito, não está investindo da forma que tem. E, é claro, não adianta achar que tirar o Estado vai resolver, mas esse Estado tem que ser focado, ele tem que ser controlado e ele tem que ser fiscalizado pela sociedade. Até porque, Aninha, nessa era do ESG, né, a gente falou tanto sobre transição energética, o compromisso com o ambiente, a gente está falando sobre governança, de não ter corrupção em situação de calamidade, mas a gente tem o S também desse ESG, que é o social. E a gente vai chegar numa era, Ana, que a empresa, o empresário, a iniciativa privada, se ele não atender o social, ele não vai contratar com ninguém. Não vai participar de licitação, não vai conseguir fazer contrato internacional, vai ficar cada vez mais isolado. Então, é praticamente uma exigência para qualquer empresário moderno que ele também se comprometa com o social e, inclusive, em situações como essas. Ana Beatriz. Não, e, Koba, eu acho que tem um ponto importante dessa tragédia toda, que é justamente mostrar a força do que a contribuição de cada um tem. Porque nós estamos vendo nos últimos dias, cada um fazendo aquele pouquinho que consegue fazer. Nem que seja uma postagem na rede social, uma pequena doação, uma intermediação entre alguém que tem ali aquela água e aquele que pode levar aquela água para o Rio Grande do Sul. Mas nós estamos tendo um exemplo claríssimo de como, se a gente se esforçar, as coisas começam a acontecer. É óbvio, existem vários lamentáveis episódios de gente tentando se aproveitar de uma situação tão trágica, mas a grande maioria da sociedade está empenhada, até se dedicando mais do que o que se esperava, individualmente falando, na reconstrução, aí, na ajuda ao estado do Rio Grande do Sul. Então, a minha visão é a seguinte, tem que ter Estado? Tem. Mas, primeiro,
esse episódio demonstra que o Estado não está suficientemente preparado para enfrentar uma crise como essa. E é importante ver que a população se importa e que a população tem buscado meios de se organizar para conseguir fazer com que essa ajuda chegue a quem precisa. E aí, o que eu queria dizer é o seguinte: se nós aqui reconhecemos a necessidade de um Estado e também reconhecemos que ele não está sendo suficiente numa situação como essa, acho que a gente tem que utilizar esse mesmo empenho que a sociedade está tendo agora para, nas próximas eleições, se esmiuçar sobre as propostas de cada candidato e o que cada governo está planejando fazer para prevenir que novas catástrofes como essa aconteçam com tamanhos danos.